números desconhecidos, sabe? Aí quando atende é cobrança ou telemarketing. Pois é, no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor protege os consumidores contra práticas abusivas de ligações deste tipo de chamada. As chamadas em excesso podem acarretar em processos judiciais, inclusive. E como isso está cada vez mais presente no nosso cotidiano, incomoda muita gente. Por isso que nós convidamos uma advogada especialista em direito do consumidor, a doutora Liane Adolfo, que está aqui com a gente. Muito boa tarde, doutora. Bem-vinda, viu, ao Conexão RS. Obrigada pela tua presença. Pode ficar à vontade, doutora, porque esse é um assunto que muita gente se identifica, né? Quer dizer, está ali fazendo alguma coisa importante do trabalho, chama no celular quando vê telemarketing ou aquelas gravações prontas, né? Que agora eles até já fazem de um jeito que realmente parece que é um ser humano que está do outro lado da linha. Qual o limite, doutora, dessas ligações? Se existe esse limite? Como quem se sente de fato lesado, incomodado, pode proceder nesse sentido? Então, Bruna, a Anatel, nesse ano agora de 2024, está regulamentando as questões de marketing cobrança, né, de telemarketing, e está trazendo aí algumas alterações para controlar, supervisionar melhor essa questão. As operadoras, elas têm que inserir um número na frente, 0303. Operadoras e fornecedores em geral, como bancários também, né? Tem que inserir o 0303 na frente das ligações, um prefixo, para que o consumidor saiba que se trata de um serviço de telemarketing. E agora a inovação é que cobranças também tem que ter esse prefixo, né? E então a Anatel está regulamentando e, com base nisso, o consumidor vai relatando para a Anatel a sua experiência, né? Anotando num caderninho as ligações que recebe, se está recebendo de 0303 ou se não, né? Para que a Anatel possa fazer esse controle, né? E, posteriormente, se a Anatel não conseguir resolver, aí tem que ingressar com uma ação judicial. No caso, se não tiver esse 0303 na frente, né? Isso, esse é um ponto. Eu já recebi muita ligação do 0303, mas também de números normais, digamos assim, né? E aí eu atendo achando que realmente é alguém me ligando de algum celular. E aí eles, até que nem eu disse, fica muito próximo essa naturalidade, parece que é um ser humano falando com você mesmo, né? Então, quer dizer, nesse caso que não tem o 0303, é passível de algum processo? A pessoa pode proceder de alguma maneira? Que tipo de ação que entra nesse caso, Tem doutora? que registrar junto à Anatel, pois a Anatel vai começar a bloquear esses fornecedores, bloquear a telecomunicação deles com os consumidores por não estarem seguindo as regras, né? E tem outras questões também, por exemplo, essas ligações, existem as ligações curtas, que antes era de 3 segundos e agora passou de 3 a 6 segundos. Então, a Anatel veda ligações de até 6 segundos. São abusivas. Por que eles fazem isso? Porque é quando o consumidor desliga o telefone ou o próprio fornecedor desliga o telefone porque o consumidor não quer falar, não quer ouvir a propaganda, né, a divulgação, e acaba desligando. Então, a Anatel também está regulamentando isso agora para limitar que essas ligações de até 6 segundos, que antes era até 3, elas devem ser limitadas. No caso, o fornecedor que faz 100 mil ligações por dia, ele não pode ultrapassar essas 100 mil em ligações curtas. Então, tudo isso vai começar a ser supervisionado pela Anatel. Claro que na prática não é tão fácil, por isso que o consumidor precisa ir anotando as ligações que recebe, se foi de 0303, se foi de até 6 segundos, né? Tem que ir anotando e informando a Anatel no telefone 1331. Entendi. Primeiro ele precisa informar a Anatel para depois ir para as vias judiciais, digamos assim. Isso. É que pode ocorrer de a Anatel não conseguir dar conta das demandas, né? Sim, e até porque a Anatel pode multar diretamente o fornecedor ou bloquear as suas ligações para o consumidor. Mas um dano moral, por exemplo, o consumidor só vai conseguir na via judicial. Entendi. E aqueles casos, doutora Liane, que, por exemplo, a pessoa recebe uma ligação para venda de um produto, um plano de celular, vamos usar como exemplo, e a pessoa agradece, eu não tenho interesse, eu já tenho meu plano, estou feliz com o meu plano, não quero. Daqui a pouco ela recebe de novo,
da mesma empresa e assim sucessivamente, várias vezes ao longo da semana. Quer dizer, isso incomoda muito, né? Isso faz a gente perder tempo, enfim, isso causa um desconforto. Como é que a pessoa deve agir nesse caso, uma vez que ela já atendeu a ligação, já disse que não tem interesse naquele produto, que não quer mais receber ligação e ainda assim ela continua recebendo? Então, o ideal é o consumidor fazer prints, né, dessas ligações, anotar no caderninho. Por quê? Primeiramente, o atendimento, as ligações só podem ocorrer das 8 às 19. Não pode ultrapassar esse horário. E em dias úteis, né? Feriado e fim de semana não pode. Então, se ligar em fim de semana, feriado, horário que não seja das 8 às 19, e se exceder a mais ou menos 5 ligações por dia, já vai estar cabendo aí uma ação judicial. Porque tem jurisprudência, eu até vi um caso no Distrito Federal, que o juiz entendeu que 100 ligações em 3 meses era abusivo. Isso dá uma média de 4, 5 ligações por dia. Para vender um produto, nesse caso. Isso. Nossa. Isso se inclui na questão de venda, de marketing ou de cobrança. Perfeito. É uma situação muito complicada, né? O nosso tempo é tão precioso e a gente fica recebendo essas ligações e, de alguma maneira, sim, né, se sente incomodado. E você falou da questão de cobrança também, doutora. Caso haja uma cobrança indevida agora, falando, pode ser via ligação ou não, enfim. Como é que a pessoa deve proceder nesses casos? Porque eles nos ligam muito, mas também quando a gente quer ligar para resolver alguma coisa é muito mais demorado também, né? De cobrança indevida que tu diz que a pessoa não deve? Isso. Cobrança indevida também dá ensejo à ação de indenização, né? Dá ensejo a receber o dano moral. Perfeito. E para bloquear, a gente pode bloquear a ligação, né? Só que o que eu percebo, falando agora por experiência própria, eu já bloqueei um número, daqui a pouco ligam de outro. Aí você bloqueia o outro, ligam de outro. E assim, quer dizer, a mesma empresa utilizando vários números e muitas vezes não é esse 0303, né? Então, Bruna, aí nós temos a opção de bloquear no aparelho, como tu mesmo disse, assim, número por número, ou de ir em configurações e bloquear chamadas desconhecidas, né? Mas aí corre o risco de a gente não conseguir falar com alguém, né? Então, às vezes, a gente tem que bloquear uma por uma daquelas que recebeu efetivamente. Outra opção é nos sites do Procon, também tu pode bloquear os telefones, mas só do teu município, se for Procon municipal, ou do estado, se for Procon estadual. Existe também um site, nãomeperturbe.com.br. Aí abrange todo o território nacional. Lá tu vai registrar os telefones que estão te incomodando, né? Tu registra lá um por um. É um trabalhinho de formiguinha, Sim. Né? Mas assim nós vamos estar contribuindo com a Anatel para que ela possa supervisionar e colocar em prática. Claro que isso é administrativamente. Como eu disse, se não resolver administrativamente, busca via judicial. Sim. Com as provas, que vai ser os prints de ligações, né? Sim. E anotações no caderninho e etc. Perfeito. Esse Não Me Perturbe é só para fazer um registro dos telefones que estão incomodando ou é para, de fato, bloquear a ligação? A Anatel consegue ter esse... A Anatel aí toma a atitude cabível a partir do registro e provavelmente vai bloquear. E tem crescido muito isso, doutora? Tu percebe isso no teu escritório também? Essas queixas, essas reclamações acerca dessas ligações de telemarketing ou de cobrança indevida, enfim, propagandas? Tem, sim, tem crescido. Inclusive, até brinco lá em casa com meu esposo, né? Recebe diariamente ligação da Jaqueline e da Claro. Olha só. Né? Então, cada um tem o seu, né, nomezinho, que é o robozinho, que manda mensagem automática. Porque essa questão de tornar automático a ligação facilitou para eles. Então, Sim. as demandas, as ligações aumentaram e, consequentemente, as demandas, né? Os relatos são inúmeros de pessoas que recebem mais de 5 ligações por dia. E não entra só a questão de estar recebendo ligação. Também tem que ver o teor da ligação. Porque eu mesma já atuei em processo que o fornecedor disse, nós vamos buscar a sua geladeira se a senhora não fizer o pagamento. O juiz entendeu como abusivo aquela ameaça. Uma ameaça, de fato, né? Isso, porque o CDC veda ameaça na cobrança, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Isso. Então, não é só receber ligação em si. Quando atende a ligação e dá continuidade à ligação, tem que verificar também a abordagem do fornecedor com o consumidor. Pois é. E nesse caso é difícil, doutora, ter a prova, né? Porque é uma ligação.
como é que a pessoa pode, na verdade, a palavra dela contra a palavra da empresa, né? Como é que consegue resolver isso? Normalmente, eles fornecem o protocolo e as ligações são gravadas. Ah, entendi. Ai. Importante também outro alerta da gente fazer, das pessoas anotarem o protocolo. Muita gente não anota, gente, protocolo. É um número imenso, né? E aí eles até dizem, você deseja repetir o protocolo, você deseja anotar. E algumas pessoas não dão bola. Mas esse é um mecanismo de segurança jurídica, talvez, doutora Eliane, que a pessoa tem para depois correr atrás dos seus direitos? Sim, serve de prova, porque juntando o número do protocolo, o juiz pode pedir a degravação daquela ligação, que é informado inicialmente que foi gravada. Então, junta o protocolo no processo, que o juiz consegue acessar o teor desse diálogo. Perfeito. Repete para a gente, doutora, antes da gente encerrar, o número da Anatel, que a pessoa pode entrar em contato para fazer essa reclamação das ligações, dos números que não tem o 0303 na frente? É o 1331. 1331. Isso. Entendi. Liga lá, informa que o número está ligando e aí eles vão fazer. Isso. Ou no site nãomeperturbe.com.br. Tá certo. Doutora Eliane, muito obrigada, viu? Agradeço. A gente começa a semana aí com esclarecimentos e a gente sabe que isso acontece com muita gente cada vez mais, né? Inteligência artificial, como você falou também, fazendo essas ligações, enfim. E a gente quer também trazer esse esclarecimento para facilitar um pouco a rotina das pessoas e saberem como agir também. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito Seja obrigada. sempre bem-vinda ao Conexão Obrigada. RS.